Para fazer a pata dianteira da rena, nós vamos fazer com a agulha número 3, tá? E eu tô usando o fio soft, amigurumi soft 7311, mas você pode estar usando as outras tonalidades de marrom escuro, tá? Se quiser usar também com o fio amigurumi, também fica bom, tá? Eu só quis mudar a textura. Então, você vai fazer 2 peças dessa que a gente vai fazer agora, tá? Então, 6 pontos baixos dentro do anel mágico, gira no dedo, com o gancho pra baixo, e põe o ponto de fixação, né? Segura igual a moeda. Vamos colocar 6 pontos baixos. Eu tô fazendo 6 pontos baixos normais, né? Ó. 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Fecho o anel. Agora, nós vamos fazer 6 aumentos, ficando com 12 pontos. 1, 2 no mesmo ponto, 3 e o 4 no mesmo ponto, o número 5 e o 6 no mesmo, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, você consegue puxar melhor para fechar o seu trabalho, né? Porque às vezes ele fica com o anel um pouco aberto. Agora, nós vamos fazer 12 pontos baixos no BLO, né? Que é pegando a alça de trás. Então, a gente entra no meio da corrente, no meio do ponto e vai lá pra fora, ó. Lá pra trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Ajeita, tá? E agora, nós vamos fazer 2 carreiras de repetição, a 4ª carreira e a 5ª carreira. Então, a gente tá com uma nesse círculozinho, no primeiro círculo, né? 1, 2, 3. A gente vai fazer agora a 4ª carreira e a 5ª repetindo, tá? Eu vou adiantar e já volto. Não aumenta nada, tá? Prontinho, agora nós vamos fazer 12 pontos baixos pegando a alça da frente, tá? Então, 1, 2, 3, a gente faz até o final, entrando com a agulha na lateral para o meio do ponto, pegando só a alça da frente. Como o fio é muito escuro, talvez vocês não consigam enxergar, mas é só com a alça da frente. E faz o ponto baixo normal. A volta toda. Isso. Agora, nesse fim, você faz com ponto baixíssimo, tá? Pra finalizar a carreira. Só pra dar uma diminuída e não ficar com degrau.
Então, ao invés de dar a laçada, você já passa direto pra argola, ele diminui, tá? No último ponto, isso. Agora, eu vou trocar o fio. Então, eu vou puxar a argola. Se vocês não conseguirem enxergar, depois eu deixo na descrição onde vocês conseguem o vídeo para tirar o degrau, tá? Pronto, então, você vai pular um ponto e colocar a agulha no segundo ponto. E traz pro meio. E aqui você vai fazer como se fosse fazer o BLO no último ponto da carreira anterior, né? Pega a linha e traz para redesenhar o ponto, tá? E aí, esse fio você coloca para trás, pro meio, né? E esse daqui vai virar enchimento. Deixa bem lá dentro. Prontinho. Agora, eu vou trocar a minha agulha 3 pela agulha 2,5 e o fio eu vou usar 7625 da Amigurumi. Agora, você faz o nó corrediço, que é aquele E, né? O fio de baixo passa no meio da argola, puxa as duas pontas, tá? Fazendo o nó corrediço. Agora, nós vamos trabalhar, pode pegar até onde você finalizou sua carreira, onde você redesenhou aquele ponto, né? Então, nós pegamos a carreira, na carreira passada, o FLO, que é o Front Loop Only, que é a primeira alça, né? A alça da frente. Agora, a gente vai trabalhar com a alça de trás, tá? Então, você vai incluir em algum ponto. Eu vou começar no mesmo ponto que seria o início da carreira, tá? Porque como já tem uma diferença de degrau aqui, eu vou deixar essa parte para trás, né? Mas você escolhe o melhor lugar. Agora, o que você vai ter que fazer? A patinha, ela vai ter que ficar com a parte fechada para você e a parte aberta para frente, tá? A sua agulha vai entrar, ó, de baixo para cima. O importante é que você trabalhe de fora para dentro, tá? Porque se você fizer assim, você vai fazer a sua peça do avesso, tá bom? Então, você tem que vir pra cá, tá? Feito isso, vamos puxar o fio e fazer o ponto baixo normal. E aí, a gente vai fazer 12 pontos, back loop only, né? Que é só com a alça de trás, mas da carreira anterior, tá? Então, não vai pegar mais nessa alcinha do escuro, só na alça que sobrou lá dentro, tá? Aqui. 3. 4. Eu vou adiantar meu trabalho e já volto. Prontinho, então, ele ficou assim, ó, tá? Agora, você vai continuar trabalhando em espiral, só que só aonde tá o 7625. Então, vamos ver as carreiras. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 com essa, então, da 8ª carreira até a 15ª, nós vamos fazer
12 pontos baixos normais, tá? Sem aumento. E aí, você pega primeiro aquele do nó corrediço e faz um ponto baixo normal e vai indo. 2. Então, eu vou fazer até a carreira 15 e já volto. Prontinho, para mostrar para vocês como tira o degrau, eu deixei essa perninha pronta. Você vai puxar a argola, tá? O degrau tá aqui, o fio sai do último ponto, tá? Você vai pular um ponto e entrar com a agulha no seguinte, ó. Tá? Então, eu pulei esse primeiro e entrei no segundo. Pega o fio, traz pro meio, tá? Agora, entra com a sua agulha de fora pro meio daquele último ponto, tá? Ó, o último ponto tá aqui. Esse fio a gente vai ter que colocar a linha nessa argola aqui. Então, eu entro de fora pra dentro da argola, ó. Tá? Só dá bem no meio, ó, do ponto. Pega a linha, passa por esse meio e puxa. Ele vai fazer o mesmo formato dos outros pontos. Chega aqui no ponto que você acabou de fazer, você passa pelo meio e traz ele pra dentro. Prontinho, é isso. E essa parte aqui vira enchimento. Tá legal? Prontinho, aqui você finalizou a segunda patinha. Você vai colocar 3 correntes, ó. 1, 2, 3 correntes. E aí, você vai unir as duas patinhas, tá? Eu coloco as patinhas, ó. O degrau tá aqui. Então, a outra eu também posiciono com o degrau pra trás. E aí, eu entro no ponto que deixaria esses degraus pra trás, tá bom? Então, você faz a mesma coisa. Peraí. Então, eu vou fazer ponto baixo pra unir, tá? Agora, eu vou fazer os 12 pontos que tem nessa patinha. Então, 2, 3, 11. Esse aqui é o ponto que a gente refez. 12. Tá? Aqui, você vai na corrente e vai fazer pontos baixos na alça do lado da corrente que você quer fazer, né? Então, do lado que você quer trabalhar. Então, a corrente alça de trás, tá? Então, ó, coloca bem no meio da corrente e faz um ponto baixo aqui, ó. Tá? Corrente, ponto baixo. Cuidado só pra não torcer essa corrente, pra ela não ficar feia, né? Prontinho, agora eu vou fazer 12 pontos nessa perna aqui. 12 pontos na perna. Agora, eu vou colocar 3 pontos baixos em cada alça que sobrou da correntinha, né? Então, 2, 3, pronto.
Agora, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, você tem que ter 30 pontos em todas as carreiras. Vamos colocar um ponto baixo em cada ponto da carreira 17 até a carreira 22, tá? Então, você vai seguir fazendo um ponto baixo em cada ponto. Espera só um pouquinho. Eu vou fazer e marcar meu primeiro ponto. Olha, eu tô falando. 2, 3 pontos, eu vou marcar o primeiro. E vou seguir fazendo da carreira 17 até a carreira 22, tá? Um ponto baixo em cada ponto, sem aumentar e sem diminuir, tá bom? Eu vou adiantar meu trabalho e já volto. Prontinho, na carreira 23, tá? Nós vamos fazer 10 pontos baixos, 1, 2, 3, vou marcar. Três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Deixa eu só contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daqui, eu vou fazer 9 pontos baixos no BLO, lembra? O ponto tem duas alças, peraí que tá fora de foco, tem duas alças, tá? Eu vou entrar com a agulha no meio do ponto e vou colocar pra parte de dentro, ó. E vou fazer 9 pontos baixos pegando a alça de fora. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tá daqui até aqui em ponto com a alça de fora, certo? Agora, nós vamos fazer até o final da carreira um ponto baixo em cada ponto, fazendo na alça toda. Então, 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver se ficou. Na próxima carreira, carreira 24, nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto, então são 30 pontos baixos. E a carreira inteira é nas duas alças, tá? Opa. Então, 3, vou marcar o primeiro ponto. E vou seguir fazendo um ponto baixo em cada ponto até o final da carreira. Vou adiantar e já volto. Prontinho, carreira 25, nós vamos fazer 10 pontos baixos. 1, 2, 3, e vou marcar. Quatro,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu vou fazer 9 pontos baixos no BLO. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Agora eu vou até o final da carreira com pegando as duas alças, né? Com ponto baixo normal. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Prontinho, carreira 26, nós vamos fazer 3 pontos baixos, uma diminuição. Um, 2, 3. E agora, diminuição. Pega a alça de fora do primeiro ponto, a alça de fora do segundo ponto, pego a linha, trago pra frente, dá a laçada e passa nas duas argolas. Então, 1, 2, 3. Pega a alça de fora do primeiro ponto, alça de fora do segundo ponto, pega a linha atrás pra frente, dá a laçada e passa por dentro das duas argolas. Vou fazer até o final da carreira e já volto. Prontinho, finalizei com 24 pontos. Agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição e ficar com 18 pontos. Então, 1 ponto baixo, 2 e a diminuição. Um, 2 e a diminuição. Eu vou marcar. Vou adiantar e já volto. Prontinho. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, tá? E vamos ficar com 12 pontos. Então, um ponto baixo e a diminuição, pegando segundo e terceiro ponto. Então, e a diminuição. Vou adiantar e já volto. Prontinho, então, eu já coloquei, aproveitei para colocar o enchimento, eu tô com 12 pontos, tá? Agora, eu vou fazer 3 diminuições. E vou ficar com 9 pontos, tá? Então, você pode estar colocando enchimento depois que você fizer as 3 diminuições também, tá? Uma coisa que eu peço é que você faça bem devagar, tá? Coloque pouco enchimento por vez e vai colocando na patinha e vai subindo.
Se você colocar muito, na hora de passar pela patinha, você abre os pontos, tá? Então, vem aos pouquinhos. Prontinho, com a agulha de tapeceiro, nós vamos fazer o anel mágico invertido, tá? Que é passar pelo fio, pelo ponto, né? Só na alça de fora, tá? Então, você vai colocar de baixo pro meio do ponto, ó. Tá? E vai pegar todos os pontos, não pula nenhum, tá? Tá na dúvida, passa mais de uma vez no mesmo ponto, que não tem problema. O problema é não fazer. Ó. Tá? E aí, você puxa. O último ponto, você vai de dentro pra fora. E aí, afunda e dá um perdido. Que aí, ele tira o biquinho, tá? Então, uma observação. Peraí, só deixa eu dar um nozinho. Então, eu vou entrar no mesmo ponto, vou deixar uma alça nesse ponto aqui, entro no mesmo ponto e volto lá para a alça, pro ponto que eu fiz a alça. Daqui, você passa por dentro da alça e o nó vai lá para dentro. Prontinho. Então, você pode cortar aqui ou dar um perdido e cortar. Então, do enchimento, o que que eu vou falar para vocês? Tenta deixar durinho somente na pata, tá? Nessa parte aqui, ó, pode ver que tá bem molinho, ó, tá bem vazio, tá? Pra não deixar muito levantado a cabeça da rena, tá? Então, a minha rena é essa e a patinha é essa, então ela vai ficar assim. Se você quiser, você pode parar por aqui e já colocar costurando essa parte aqui na guirlanda, tá? Porque o restante do corpo, ele atrapalha um pouquinho quando você for colocar numa porta, né? Ele vai ser ele vai fazer com que a sua guirlanda fique um pouquinho na diagonal. Então, você pode estar fazendo ela direto assim, ó, tá? Na guirlanda. Tá bom? Então, mas se você quer que ela fique pendurada em alguma coisa, aí você faz o restante do corpo, tá? Então, para quem quer fazer a guirlanda, a rena já está pronta. Você só vai costurar a cabeça nessa parte aqui. Eu não vou fazer agora, porque eu vou fazer a outra parte do corpo. Mas só explicando que na guirlanda ficaria melhor, tá? Na minha, eu fiz com o corpo, né? Porque já estava pronto, mas eu faria sem, tá? Eu faria desse jeito aqui e colocaria costurando na guirlanda, ela ficaria assim, não atrapalharia na guirlanda, fica retinha na porta, tá? Vai ficar bem mais bonita, tá bom? Então, pra quem... Deixa eu dar uma fixada. Então, pra quem vai finalizar a guirlanda desse jeito, ela já vai estar pronta, tá? Então, deixa eu fixar aqui com o grampo. E aí, você só iria costurar, ó.
tá? Se você quer deixar um pouquinho com a perninha mais pra baixo, também fica bom. Peraí. Vamos colocar mais aqui. Aí, se você for costurar, você coloca mais pra cá a colocação do grampo, porque aí ele não te atrapalha. Você não precisa tirar pra costurar. Mas depois a gente vai costurar, vocês vão ver como é que é. Mas pra quem terminou, vai fazer assim, ó, ela já tá pronta. Você só se posiciona com o grampo e começa a costurar nessa região aqui. Entra com outro fio, né? E aí você costuraria. Tá legal? Prontinho. Pra fazer a segunda parte, então, da rena, né? Do corpinho da rena. Então, se você decidiu fazer, você vai usar essas alças aqui que a gente fez no BLO, tá? Se você decidiu não usar, você pode estar costurando a cabecinha dela na frente pra ficar com bom acabamento, tá bom? Ou, na hora que você for fazer a receita, você faz no ponto normal, sem pegar o BLO, tá bom? Vamos lá. Então, você primeiro vai fazer o nó corrediço, que é o E. Aí, o fio que tá embaixo passa por dentro da argola e puxa as pontas, certo? Ou, se você achar mais fácil, faz pelo anel mágico, né? Você coloca a agulha no anel, puxa o fio pra frente e tira o dedo. E já puxa segurando as pontas, tá bom? Então, esse é o nó corrediço. Vamos colocar ele no nosso trabalho. Você vai iniciar, então, na carreira mais próxima do anel mágico, tá? No anel invertido, mágico invertido. Então, você posiciona ele assim, com essa região mais afastada, voltada pra frente, tá bom? Por quê? Porque senão ele fica do avesso, tá bom? Se você fizer assim e começar aqui de cima, você vai fazer do avesso. A não ser que você comece por essa parte aqui, aí daria certo, tá bom? Então, eu vou começar aqui, ó. No primeiro ponto, eu coloco o fio. Deixa eu fazer mais devagarzinho, peraí. Você vai colocar na primeira alça do BLO. Pego a linha e trago pra frente, fica duas, tá? Dou a laçada e fecho o ponto baixo. No próximo ponto, de fora pra dentro, né? Você pega a linha atrás pra frente, dá a laçada e passa por dentro das duas argolas, tá? Então, vai pegando todas as alças do BLO, que na verdade as alças estão no FLO, né? Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? A gente fez 9 BLOs naquelas carreiras. Agora, eu vou colocar uma correntinha, tá? E vou colocar nessa alça daqui, de fora pra dentro, ó, a agulha, né? Tá? E faz o ponto baixo aqui também. 1, 2, 3, 8. Nove e uma corrente, certo? Pra dar pra fechar essa parte aqui. Agora, a gente vai trabalhar em forma de espiral, tá? Uma continuidade. Então, eu vou fazer agora, no momento, a gente tá com 20 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Agora, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento, tá? Na carreira toda. Então, 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. E sabe aquele fiozinho que você iniciou? Você conta como marcador, tá? Então, quando chegar nesse fio, tá na hora de parar. Então, 1, 2, 3, 4, e o aumento tá na corrente aqui, ó. Então, você vai entrar e coloca um aumento aqui. Tá? E segue. Um, 2, 3, 4, e o aumento aqui. Opa. 2, 3, 4, e o aumento no último ponto, ó. Tá? E finaliza com 24 pontos. Agora, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento na volta toda. E ficar com 30 pontos. Então, um ponto sozinho e um ponto sozinho. 3, e o aumento no quarto ponto. Tá? Eu vou adiantar e já volto. Prontinho, agora o fio você sobe ou usa o marcador, né? Pra fazer o marcador, pra colocar o marcador, você faz o primeiro ponto, depois você marca, tá? Então, você vai fazer na quarta carreira 30 pontos baixos. Na quarta, da quarta até a 13ª. Então, 1, 2, 3, um ponto baixo em cada. Então, você vai ficar sempre com 30 pontos, da quarta carreira até a 13ª, tá bom? Vou adiantar meu trabalho e já volto. Prontinho, finalizei aqui a carreira 13, tá? Com 30 pontos. Agora, eu vou fazer 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Agora, eu vou pegar os pontos correspondentes ao lado de lá. Então, você junta as duas partes e faz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o próximo ponto é esse aqui. Tá? Você vai fazer 3 pontos baixos, pegando os dois lados, tá vendo que eu tô fechando, ó.
E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho uma perna com 12 pontos aqui e uma perna com 12 pontos aqui, tá bom? Então, você vai agora só trabalhar essa perna daqui, tá legal? Então, vamos fazer, então, da carreira 14, então, a gente conta como 14 aqui, até a carreira 22, 12 pontos. Então, você não vai aumentar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12. Agora, já vira o trabalho para a próxima carreira aqui em cima, ó, pegando o ponto de cima. Então, e segue fazendo um ponto baixo em cada. Nesse caso, eu vou entrar com uma outra linha. Deixar dentro do meu bichinho e marcar essa nova carreira, né? Então, é como se agora eu contasse a carreira 14 desse pontinho aqui. Por isso que eu tô usando um fio de outra cor, tá bom? Ou você coloca o marcador, mas aí você tem que ir tirando, tá? Esse daqui eu não vou tirar, tá? Então, eu fiz, ó, 14 aqui. A partir daqui, na carreira de cima do meu marcador, é o 15, tá bom? Então, a gente vai fazendo até a carreira 22. Eu vou adiantar o meu trabalho e já volto. Você vai fazendo espiral até a carreira 22. Prontinho, cheguei aqui na carreira 22. Eu mudei o marcador para vocês verem como é que ficaria, tá? Então, a partir desse marcador era o número 14. Agora, eu vou fazer a carreira 23, que é uma diminuição, né? Pega a alça de 2 pontos, pega a linha atrás pra frente, dá a laçada e passa nas 2 argolas. E o restante, um ponto baixo em cada ponto. Então, 1, 2, 3, 10. Prontinho. Então, finalizei aqui. Agora, eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto, em uma carreira só. Eu tô afinando aqui, porque depois eu vou entrar com essa parte marronzinha. Então, essa vai ser a parte que eu vou costurar, tá? Então, por isso que eu tô afinando. A patinha, até aqui, ficaria na carreira 22, tá bom? Esse a mais aqui é pra ficar dentro da parte marrom escura. Então, você faz até o final da carreira, são 11 pontos, tá? Prontinho. Agora, você corta o fio, pode deixar pouquinho, não precisa deixar muito. Puxa a alça. Você nem precisaria fazer o acabamento, né, desse degrau, mas eu vou só ensinar aqui porque nunca é demais, né? Então, você vai pular um ponto, ó, o degrau tá aqui. Você pula o primeiro ponto e coloca a agulha no segundo. Vai pegar a linha, trazer pro meio, ó. Traz pro meio. Coloca dentro do último ponto, né? Do ponto daquele do degrau, ó. A linha vem daqui, ó. Você vai entrar
de fora pro meio, ó. Pega a linha e traz pra fora. E aí, você ajeita redesenhando o ponto. Isso faz com que suavize o degrau, tá vendo? Tá? E aí, aqui, você põe pro meio. E essa parte vira enchimento. Você pode jogar lá pra dentro. Ó. O enchimento, então, assim, na barriga, você vai colocar quase nada de fio, de fibra. E na patinha, você vai colocar bem pouco, tá? Não muito também. Então, você pode usar a caneta, a parte de baixo da caneta, ou haste, né? Ou um lápis, o que der pra você empurrar. Só que não empurra muito, deixa até a patinha só. Tá vendo? É bem pouquinho. Por quê? Eu quero... Esse aqui você deixou firme. Esse aqui você deixa mais vazio, porque é a parte que vai ficar na porta. Então, quanto menos enchimento, menos vai atrapalhar, menos vai levantar sua guirlanda, tá bom? É mais pra separar o crochê, só. Então, pode colocar bem pouquinho. Na barriga, menos ainda. Se quiser não colocar nada, pode também, tá? Pronto. Eu já tinha colocado um pouquinho pra esse lado aqui, agora eu só preenchi o do lado de cá. E pronto, ó. Tá vendo? Tem quase nada. Agora, eu vou pegar a agulha 3. Uma agulha 3 e a amigurumi soft marrom escura, né? Eu vou fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, pego o fio, giro no dedo, pego a linha atrás pra frente, dá a laçada e coloca dentro da argola, tá? Esse daqui é o anel mágico, a gente vai segurar igual moeda e fazer 6 pontos, ó. Traz a linha pra frente, dá a laçada e passa por dentro das duas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, você puxa o fio menor. Você vai fazer agora 6 aumentos, tá? Ficando com 12 pontos. 2 pontos em cada ponto. Então, 1, aí no mesmo ponto você coloca mais 1, 2, no próximo 3, o quarto ponto é no mesmo, próximo ponto 5, 6, próximo 7, 8, 9, 10, último ponto 11, 12. E vai ficar assim. Fecha o ponto. Agora, você vai fazer 12 pontos de BLO. Então, o ponto, ele tem é um V, né? Ele tem a alça de fora e a alça de dentro. Você vai entrar no meio do ponto pra fora, pra dentro. Tá? Você vai pegar a alça de trás. 1, outra alça de trás, 2, e vai fazer a carreira inteira pegando a alça de trás, tá? Prontinho. Agora, carreira 4 e carreira 5, nós vamos fazer tudo em ponto baixo normal, tá? Pegando as duas linhas, ó.
E só faz ponto baixo, um em cada ponto até o final da carreira 4 e carreira 5. Eu vou fazer e já volto. Prontinho. Agora, na sexta carreira, você vai fazer todos os pontos no FLO, então, vai pegar somente a alça de fora, tá? De todos os pontos. E vai fazer como se fosse uma botinha. Prontinho. Agora, você corta o fio. Deixa um pouquinho pra costura, tá? Se quiser, você pode fazer o ponto baixíssimo ou o ponto de redesenhar o ponto, tá? Esse eu vou fazer o ponto baixíssimo, tá? E vou colocar o fio pra dentro. Então, o que que eu faço? Eu jogo pra fora, depois eu venho no próximo ponto e coloco pra dentro. Tá? Esse, ele fica um pouquinho de degrau, ó. Tá? Esse fio vai pra dentro. Vira enchimento, né? Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou entrar com um novo fio, tá? Se você deixou, você usa o mesmo. Vou colocar a agulha de tapeceiro. Pega a sua rena, você vai fazer a costura pra colocar essa botinha nela, ó. Tá vendo? Então, nesse, como é que eu faço? Eu vou colocando, eu encaixei aqui do jeito que eu queria, tá? Pelo menos pegando uma carreirinha. E aí, eu vou passando o fio nos dois crochês, o de cima e o de baixo. Eu vou deixar uma quantidade para depois mergulhar. E aí, você faz, ó, é reto a costura, tá? Então, você vai pegando você sente que você entra no crochê de baixo, tá? Ó. Volta um ponto e vai pro próximo, ó. Conseguem ver? Que essa linha é muito escura, né? E deixa bem apertadinho. Volta um ponto, avança um ponto. E aí, você faz até o final, até fechar tudo. Um pouco antes, se você quiser encher essa parte aqui, um pouco antes, ó, de costurar tudo, você coloca mais enchimento. Eu vou deixar ele vazio, tá? Ó, tá bem costuradinho. Porém, ele tá levantadinho aqui, ó, como nesse aqui, tá? Porque a gente não pegou essa correntinha pra costurar. A gente pegou um ponto abaixo.
tá? Prontinho. Agora você, se quiser, você pode deixar o fio aqui, caso precise de costurar na próxima parte, você pode usar o mesmo que você deixou aqui, tá? Só pra não perder. Então, eu vou iniciar com o nó corrediço, tá? E vou colocar no início da carreira, onde tava aquela marcação que era a primeira carreira do início mesmo, né? De quando a gente começou aqui, a gente começou por esse lado. Então, você vai incluir o fio aqui e fazer um ponto baixo. E como na outra perninha, se você quiser ir arrematando, você pode. Como na outra perninha, você vai fazer da carreira 14 até a carreira 22, um ponto baixo em cada ponto, tá? Então, eu vou colocar um ponto embaixo e vai ficar com 12 pontos, tá? Então, eu cheguei aqui, que é onde você começa a unir, vira o seu trabalho, que agora a sua patinha vai vir pra carreira de baixo. Então, você vai incluir o fio nesse ponto aqui, ó, tá? Só que não colocar a agulha assim, ó, vira e é como se você estivesse olhando o trabalho aqui, ó, tá? Então, a ponta da agulha sempre vai pro meio do seu trabalho. Se você fizer assim, ó, você tá fazendo o avesso ficar pra fora, tá? Então, é olhando para o meio que o gancho tem que ficar, tá? Então, você faz um ponto baixo em cada ponto. São 12 pontos. E agora eu começo a próxima carreira naquele nó corrediço, né, que eu fiz, uma correntinha, e faço o trabalho de espiral, tá? Como na outra perna. Então, o restante da perna vai ser igualzinha a essa que eu fiz. Então, você faz igualzinho desse lado, tá bom? Eu vou finalizar o meu e já volto. Prontinho, finalizei. Então, ela vai ficar, o corpinho ele fica assim, tá? Ó, a cabeça vem, você vai costurar aqui. E aí, pronto. Você consegue pendurar na guirlanda, né, em alguma estrutura fina, tá? Se for mais grossa, você nem enche, nem coloca enchimento nessa parte aqui, tá bom? Agora, tem alguns pontos, não sei no de vocês, mas no meu tem alguns pontos que estão abertos, né? Deixa eu mostrar. Que é onde eu entrei com o fio, ó, tá? Então, o que que eu faço? Eu vou colocar como se eu estivesse arrematando, só que ao contrário, né, ó. Passo nos vizinhos. E eu vou deixar um pouquinho pra depois dar o perdido. E vou até naquele ponto que tá aberto. E faço a costura
de ponta a ponta desse buraquinho pra fechar. Deixa bem apertadinho, tá? Vou do outro lado, que o meu também tá. Faço a mesma coisa. Então, ó, fechei desse lado, vou fechar desse. Outro ponto que pode tá abertinho é bem aqui, ó. Tá vendo? Que é onde eu entrei com outro fio. Então, eu vou até lá. E dou uma fechada no ponto. Chegar mais perto. Pronto. Aqui é a mesma coisa, dá uma costura. E aperta bem, ó. Tá? Acho que é só. Aqui. Então, vai fechando. Deixa eu chegar lá perto. Prontinho, agora você vai dar um perdido. Prepara para dar o nó. Deixa a argola aqui, né? Coloca no mesmo ponto e volta pro ponto que tá a argola. Passa a agulha por dentro da argola e puxa. Tá outro perdido e pode cortar. E esse daqui você dá um perdido pra poder cortar, né? Porque aqui a gente passou por entre os V's. Se você cortar aqui, ele
não entra. Ele vai ficar com a pontinha pra fora. Então, você só corta depois que der um perdido, tá? Pronto. E agora, é só costurar aqui. E ela está prontinha.